Boa tarde, começa agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro. Você vai ver nesta edição. Você vai ver que a gripe aviária que atinge a Europa e também alguns países da Ásia pode ser um fator muito importante para que o Brasil aumente a sua participação na exportação de carne de frango. Colheita da soja avança pelo Brasil. Consultoria Safras e Mercado estima que a área colhida já chegue a 5,3%. Já a G-Rural estima um ponto percentual abaixo, 4,3%. Enquanto alguns estados produtores têm clima favorável à colheita, no estado do Mato Grosso, o excesso de chuvas continua atrapalhando os trabalhos de campo. E isso dá maior indício de proliferação de fungos nas lavouras. Tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo. A partir de agora é o Agricultura BR no ar. O Agricultura BR começa falando a respeito da exportação brasileira de carne de frango e o cenário internacional para o produto. O fato é que desde o ano passado os casos relacionados à gripe aviária têm se alastrado na Ásia, onde você tem uma importante produção e também um relevante consumo, e na Europa também, o que tem feito com que importantes países produtores tenham sido prejudicados por conta dessa situação. A situação é tão grave que a Coreia do Sul ela fez um abate de 30 milhões de aves por conta da gripe aviária. Em resumo, você vai ver ainda nesta edição que o Brasil, que é o maior exportador de carne de frango do mundo, conjuntamente com os Estados Unidos, podem ter uma ampliação na sua participação de mercado. Vamos ver como é que estão os dados do Brasil. Os dados do ano de 2016 fechados trazem essa situação. Em 2015, o Brasil exportou 4 milhões e 300 mil toneladas de carne de frango. Em 2016, foram 4 milhões 380 mil toneladas de carne de frango, uma ampliação de cerca de 1,4%. Em relação à receita, ela caiu 4,5%, você vai ver agora, temos aqui a receita com a exportação de carne de frango, mostrando que tivemos uma redução em relação àquilo que foi faturado pela indústria frigorífica. Se o pessoal da nossa produção tiver o gráfico, pode jogar na tela. Temos aqui o faturamento em 2015, foram 7 bilhões e 400 milhões de dólares. 2016, 6 bilhões 840 milhões de dólares. A colheita da soja pelo Brasil avança. A consultoria Safras e Mercado estima que até o momento a área colhida total pelo país alcance cerca de 5,3% de tudo aquilo que foi plantado. De acordo com os números, isso indica um avanço em relação à safra passada e também à média das safras anteriores. Vamos aos números então. Veja que até o momento, em relação à safra 16-17, 5,3% da safra já está fora dos campos. Nessa mesma época do ano passado, o índice estava em 3,9% e na média das safras anteriores em 2,9%. Portanto, safra atual está adiantada em relação aos trabalhos de colheita. O estado do Mato Grosso é o mais adiantado de todos eles, tem até o momento 16% da área colhida, de acordo com a consultoria Safras e Mercado. Lembrando que esses números levam em consideração a área colhida até a última sexta, dia 27 de janeiro. Mato Grosso do Sul aparece em segundo lugar com 7% de área colhida. Minas Gerais, 1,5% da área total plantada já trabalhada e Paraná e Goiás tem 1% cada. Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, os estados que estão na cor em verde, estão com o ritmo mais acelerado em relação à média para estes estados das safras anteriores. Já Paraná e Goiás estão atrás. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, Bahia, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul ainda não deram início à colheita da atual temporada. Por outro lado, outra empresa de consultoria, a G-Rural, divulgou na sexta-feira os dados em relação à colheita brasileira de soja até o último dia 26 de janeiro. Ela aponta para 4,3% da área colhida, portanto, um ponto percentual abaixo do que a Safras e Mercados divulgou em seu relatório e traz também números que são muito próximos àquilo que acontecia no mesmo período do ano passado. É o que nós vamos ver agora. Temos aqui os dados de colheita do Brasil na
na visão da AG Rural, o primeiro índice que aparece é a média entre 2012 e 2016 em 3,1%. No dia 26 de janeiro do ano passado, estava em 4,2% e agora 4,3% de acordo com a AG Rural. Um outro dado importante é que, na visão dessa instituição, também o Mato Grosso vem à frente, mas com uma colheita um pouco menor, pouco acima de 12%. Veja os dados, temos aqui Mato Grosso e Paraná. Paraná só chega a 1%, vem na mesma situação que foi apontado pelas safras e mercados, e o Mato Grosso 12,4% de colheita da soja em relação à média até o momento. Chama atenção nessa semana o Paraná, cuja colheita está em apenas 1% contra 9,2% do ano passado. O que aconteceu foi um clima um pouco mais frio no começo da safra, trazendo esse atraso que nós vemos agora para o estado do Paraná em relação à colheita. Vamos agora saber dos preços pagos pela soja nos portos do Brasil. Os valores estão em queda nos últimos dias diante dessa soja que está sendo colhida, está sendo colocada no mercado. A queda também acontece porque o dólar frente ao real vem perdendo preço e ele influencia diretamente no valor negociado pela saca aqui no país. De olho nos valores, então, a gente começa com os preços no porto de Paranaguá e o acumulado dos últimos 15 dias. Relembro com a gente que no dia 16 de janeiro, o valor médio pago por lá era de R$ 77,00 a saca. No dia 19 vinha para R$ 80,00, mas no dia 24 voltava a recuar, vinha para R$ 76,00 a saca. Este patamar se mantém até esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, recuando, portanto, em 15 dias, 1,30%. A queda também é vista no valor da saca negociada no Porto de Santos. A redução é um pouquinho menor, mas ainda assim a desvalorização acontece. No dia 16 de janeiro, a soja negociada no Porto de Santos recebia o valor de R$ 76,70 por saca. No dia 19, subia, vindo para R$ 79,50, voltando a recuar em meados da semana passada. Na terça-feira, dia 24, o valor já vinha para R$ 77,00 e encerrava a semana no dia 27 a R$ 76,50. O valor abre a semana também a R$ 76,50, indicando recuo, portanto, de 0,26% para a soja negociada no Porto de Santos. E as chuvas voltaram a ganhar força nas áreas mais críticas da Argentina. Vamos saber agora como é que fica o clima para a América do Sul, principalmente Brasil, Paraguai e Argentina, onde se tem o desenvolvimento ou a colheita da soja. Quem traz as informações é Graziela Gonçalves. Boa tarde, Graziela. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Na imagem de satélite, por enquanto, a gente ainda vê o tempo ainda mais seco em grande parte da Argentina. Inclusive, já ao longo desses próximos dias, as instabilidades voltam a ganhar um pouco mais de força e, principalmente, as áreas mais afetadas, como Rosário, por exemplo, ainda podem receber altos acumulados que podem chegar até os 100 milímetros. Agora, para o próximo período, a expectativa é que essa chuva diminua bastante e o tempo volte a ficar mais seco e ensolarado. Os acumulados desta vez mal vão passar aí dos 5 milímetros. Agora no Paraguai a expectativa também será de chuva para esses próximos dias. Teremos então acumulados que podem chegar até os 30 milímetros nessas áreas mais entre o centro e o sul e já para o próximo período que vai até o dia 8 de fevereiro ainda vamos continuar nesta mesma condição. As áreas mais ao norte recebem acumulados em torno dos 15 milímetros e mais ao sul esse acumulado pode chegar até os 30. Agora no Brasil já vemos que esse canal de umidade ainda continua atuando, trazendo muita instabilidade desde a região norte até parte do sudeste e também do sul do país. Inclusive, ao longo desses próximos dias, tem chuva para todas as regiões. Os acumulados ainda seguem mais elevados, principalmente desde o leste do estado do Paraná até o interior de Minas Gerais, onde eles podem chegar até os 70 milímetros. Volta a chover também no estado do Rio Grande do Sul, porém, esse acumulado já não será tão elevado, em torno apenas dos 15, mas o que mantém ainda as boas condições das lavouras. Continua ainda chovendo em grande parte do estado do Mato Grosso, Goiás e também Mato Grosso do Sul. E a chuva aos poucos também retorna para o interior da região nordeste. Finalmente, teremos chuvas um pouco mais volumosas caindo no oeste da Bahia, onde esse acumulado pode chegar até os 30 milímetros. Já para o próximo período, a expectativa é que essa chuva também volte a ganhar força sobre o centro-sul baiano, com acumulados que podem chegar até os 100 milímetros. E outra novidade é a chuva ganhando intensidade no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, que já devem melhorar bastante as condições do solo. Eu volto com vocês no estúdio.
E exatamente a América do Sul que traz a maior parte dos impactos sobre os negócios internacionais com soja, em especial, evidentemente, na Bolsa de Chicago. Vamos retomar o que aconteceu na última semana, que foi uma última semana na qual os efeitos da Argentina em relação àquelas fortes chuvas e áreas alagadas, eles tiveram um esforço um pouco menor. Isso fez com que a soja em Chicago recuasse. A soja em Chicago, apesar de ter tido um leve recuo na sexta-feira, o acumulado da semana teve um recuo mais forte por conta da saída desse fator ou desse elemento na formação de preços na Bolsa de Chicago. Por outro lado, se tem também outros elementos, como o Brasil, por exemplo, que acelera a sua colheita. Os números vão dando entre 4,3% e 5,3% da área já colhida e com a safra de soja ainda confirmando algo acima de 100 milhões de toneladas, muito próximo a 104 milhões de toneladas. São fatores que acabam pressionando o mercado de soja no cenário internacional, por isso uma semana talvez ruim. Um outro fator ainda que se tem sobre a soja é em relação ao que se vem sendo discutido nos Estados Unidos em relação à área que será cultivada na temporada 17-18. Essa temporada pode ter uma área destinada à oleaginosa maior. Assim como o milho na temporada 16-17 teve uma área que cresceu, acontece que na temporada 17-18, porque os resultados não foram muito bons, se tenha uma ampliação na área de soja. Com isso, nós vamos ver agora o que acontece na posição de maio, que é a referência para os negócios com soja na Bolsa de Chicago, e também a posição de novembro, referência para os negócios com soja para os norte-americanos. Você vai ver que a diferença entre os valores é favorável a maio em 33 pontos. Isso mostra que se espera realmente uma safra ainda maior do que essa que nós tivemos nos Estados Unidos em 117 milhões 210 mil toneladas. Veja os números e o comportamento do que aconteceu com soja para a posição de maio. Na última semana, no dia 23 de janeiro, segunda-feira, estava em 10,66. No dia 24, chegou a 10 dólares e 68 centos por bushel e a partir daí recua. No dia 25, na quarta, caiu para 10,66. No dia 26, recua para 10,59, fechando a semana em 10,58. Então, 10,58 é como fechou a semana para esta posição. Agora vamos ver uma outra, mais alongada, que é a posição de novembro, que é a referência para os norte-americanos. Observe que para novembro os números ficam bem mais baixos. Observe que no dia 23 eram 10,24, no dia 24, terça-feira, subiu para 10,26, no dia 25, quarta-feira, subiu um pouquinho para 10,27, depois caiu no dia 26 para 10,23 e até teve uma retomada na sexta-feira para 10,25. Ainda assim, a diferença entre os valores para a posição de maio e novembro acaba sendo grande e essa diferença ela fica acima de 30, portanto, mostrando uma diferença positiva para os negócios em maio para a safra sul-americana, referência da temporada 16-17. Enquanto a 17-18, a referência vai ficando com valores mais baixos por conta de um possível aumento nas áreas de produção de soja, o que traria a produção geral de soja norte-americana ainda mais para cima. Vamos ver como é que vem soja em Chicago. Hoje voltava a recuar, porque se tem muita pressão, mais uma vez, por conta das decisões, o que vai sendo tomado em relação ao novo presidente norte-americano, Donald Trump, toma decisões que influenciam e impactam os negócios em todo o mundo. Vamos ver como é que vem soja, vinha perdendo, nós temos soja aqui perdendo e perdendo muito. Queda de 1,35% na posição de março, a 10 dólares 35 centos o bushel. Maio, queda de 1,32%, a 10 dólares 44 centos o bushel. E julho, perde 1,29%, vem a 10 dólares 51 centos por bushel. Ainda na última semana, é importante lembrar que houve a divulgação do resultado abaixo daquilo que era esperado para o PIB norte-americano. Isso deu uma segurada nas coisas, de certo modo, em relação a esses números. São números referentes ao quarto trimestre para os norte-americanos. Um outro fator também que chama a atenção é essa pressão causada pela grande safra sul-americana, que vai se mostrando, apesar dos problemas da Argentina, uma grande safra por conta dos resultados no Brasil. O outro fator também que não fica alheio ao mercado da soja é o Donald Trump com as suas decisões que acabam impactando mercados como aquela do Transpacífico e também o que ele pode fazer em relação ao dólar. Ele já sinalizou que deve desvalorizar a moeda norte-americana.
As ações protecionistas de Donald Trump têm causado fortes impactos de maneira generalizada sobre os negócios. Entre eles, é claro, o dólar em todo o mundo. A moeda norte-americana vem perdendo preço em relação às outras moedas por outros países, diante dessa expectativa de que Donald Trump vai tornar menos valorizado o dólar no país para tornar o produto produzido por eles mais competitivo. Muitos acreditam que o dólar deva cair ainda mais dentro dos próximos períodos. A gente acompanha agora como que vem se comportando o dólar frente a uma cesta de moedas pelo mundo, chamado Dólar Index. Veja comigo o fechamento do dólar em pontos nos últimos dias. Lá no dia 3 de janeiro, a pontuação estava em 103,21. No dia 15 do mês, já vinha para 101,41 pontos. Dólar Index fechava no dia 25 do mês a 100,30 pontos. No dia 27, última sexta-feira, reagia um pouquinho, vinha para 100,52 e abria esta semana, no momento, a 100,91 pontos. Aqui no Brasil, o dólar comercial também perdeu preço na última semana, se desvalorizou frente ao real. Em resumo, se o dólar mais fraco pode deixar os produtos dos Estados Unidos mais competitivos, por outro lado, no Brasil, isso é ruim para o produtor, em especial aquele que exporta a sua produção, no caso da soja, por exemplo. Dólar caindo torna a sua produção mais barata também. A gente acompanha agora como que o dólar comercial tem fechado os últimos dias aqui no país. Na segunda-feira da semana passada, dia 23, fechava R$ 3,17. Na terça, 24, a R$ 3,17, mantendo o patamar até a quarta, dia 25. Na quinta-feira, dólar ficava a R$ 3,17 e na sexta rasou o fundo, fechando a R$ 3,13, de acordo com a Invest. Este fechamento da última semana foi o mais baixo dos últimos 3 meses. Hoje, mais cedo, o dólar comercial também caía frente ao real. A gente acompanha como que estão os negócios deste momento. Dólar segue caindo, cai agora próximo a 1%, volta a um patamar muito baixo que há meses a gente não vê. Dólar vem cotado, portanto, agora no país a R$ 3,12, mais 2. A gente acompanha como estão os valores da soja, então, por todo o país, diante desse dólar que se desvaloriza, a cada dia aqui no Brasil. É hora de intervalo. No próximo bloco, o assunto é sucro alcooleiro. Você vai ver como que está o andamento da moagem da cana na região centro-sul do país. Ainda hoje você tem os destaques do quadro Agroações, que vai mostrar como é que estão os valores da BRF frente a essa informação da gripe aviária na Europa e na Ásia e as possibilidades para as exportações brasileiras. Nós vamos para o intervalo comercial. Voltamos em instantes. Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br.
Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. A Agricultura BR de volta com os valores do milho hoje em dia pelo Brasil. A proximidade da safrinha, de uma safra muito forte, e a continuidade do avanço da colheita da safra de verão pressiona os valores do cereal aqui no país. Você vai acompanhar com a gente agora como estão os mercados de 3 grandes estados produtores da região centro-oeste do país, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Vai constatar que os preços vêm sim em queda. No acumulado dos últimos 7 dias, o valor no estado de Goiás caiu 1,65%. Saiu de R$ 30,16 na segunda-feira da semana passada, dia 23, veio para R$ 30,11 na terça, R$ 29,88 na quarta-feira, R$ 29,88 também na sexta-feira e abre essa semana no patamar de R$ 29,66, ainda mais baixo do que o fechamento da semana anterior. Com isso, o preço do milho no estado goiano já caiu 1,65% em 7 dias. A queda para os preços do milho no Mato Grosso do Sul são de 3,84% nos últimos 7 dias. É o que nós vamos conferir agora. Temos aqui uma semana com um recuo de quase 4%. No dia 23, o valor era de R$ 26,00 a saca. No dia 24, numa terça-feira, caía para R$ 25,50. No último dia 25, recuou a R$ 25,00 e mantém esse valor até esse dia 30. O resultado é uma queda no preço médio do milho em Mato Grosso do Sul de 3,84%. No estado do Mato Grosso, a queda é superior a 4%. É o que a gente acompanha agora na tela. Veja os valores praticados por lá na semana passada e como eles abrem essa semana. Terça-feira da semana passada, dia 24, os valores estavam em R$ 23,00, já recuando em relação ao início da semana, quando na segunda fechava R$ 24,00. Este patamar de 23 se mantém até início dessa semana, dia 30 do mês, registrando, portanto, queda de 4,16% em 7 dias, o equivalente a R$ 1,00 a menos por cada saca negociada. Vamos ver como é que está o mercado futuro, então, começando pelo mercado futuro brasileiro do milho. Você confere conosco como é que vem os negócios, queda forte, posição de março é a única que tem expressão em contratos negociados. A posição é negociada agora com 3.540 contratos negociados a R$ 34,70 a saca de 60 quilos. A queda é de 1,31% para o milho aqui no Brasil. Vai sentindo bastante a pressão de uma safra cheia no sul, uma primeira safra cheia, e a segunda safra que promete ser grande. Vamos saber agora como é que vem os negócios com milho no cenário internacional, portanto, referência para a Bolsa de Chicago, é o que você confere conosco. Nós temos aqui só milho em Chicago, com a posição de março perdendo 1,10% a R$ 3,58 o bushel. Maio, R$ 3,65 o bushel, queda de 1,14%. E julho, recuo de 0,99% a R$ 3,72 por bushel. Setembro tem negócios com queda de 0,97% a R$ 3,79 por bushel. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Pressão negativa sobre as commodities negociadas hoje em Chicago. E o quadro Agroações de hoje traz a BRF em destaque. Isso para falar a respeito de carne de frango.
É importante lembrar que o Brasil é o maior exportador desse produto, viu o volume bater recorde em 2016 nos embarques, mas viu a receita cair. A receita, apesar do recorde de volume embarcado, ela caiu por conta de um preço internacional mais baixo para esse produto. Mas uma realidade que pode estar mudando, principalmente por conta de problemas, tanto em países consumidores quanto em importantes países produtores de carne de frango. O que vem acontecendo? A gripe aviária. A gripe aviária atinge países da Europa, países produtores e também países da Ásia. Nós destacávamos que, por exemplo, a Coreia do Sul teve 30 milhões de frangos, de animais, de aves, que foram abatidos exatamente por conta dessa gripe. A situação ela é tão grave que ela já se alastra por vários meses e, por enquanto, ela só continua a aumentar. Uma situação que deve ser muito favorável para países exportadores, principalmente Brasil, que nunca registrou um caso de gripe aviária. A questão geográfica e climática ajuda a não ter esse tipo de problema no país, e também os Estados Unidos, que são também grandes exportadores, devem ganhar com essa situação de crise de gripe aviária, mais uma vez, tanto na Europa, que produz carne de frango também, e também a Ásia, que tem esse problema de uma maneira mais crônica. Nós vamos ver agora como é que ficaram os números brasileiros em relação à exportação de carne de frango e depois vamos ver como é que vem a BRF com o valor das ações. BRF nos últimos 30 dias não teve bom desempenho não. Vamos saber agora como é que vem então exportações brasileiras. Nós já trazíamos esse cenário. Você vê aqui que nós temos o volume de exportação de carne de frango em milhões de toneladas. 2015 foi um ótimo volume, 4 milhões e 300 mil toneladas. 2016, 4 milhões 380 mil toneladas de carne de frango que foram exportadas pelas indústrias que atuam no país, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Em relação à receita, você viu que houve uma alta ali em torno de 1,4%. Em relação à receita, caiu porque o valor internacional do frango ficou menor no ano passado. Vamos ver então, se por um lado nós tivemos alta em relação ao volume exportado, para a receita esse valor cai. Em 2015 foram 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Em 2016, esse número cai para 6 bilhões 840 milhões de dólares. Com isso, temos aqui uma situação de recuo de 4,5% para os valores em relação à receita que foi faturada pela indústria frigorífica exportadora de carne de frango. Isso tem muito a ver com o milho também, que se teve no ano passado um custo também mais alto em relação à produção de carnes no país, exatamente por conta da quebra da safra brasileira de milho. Agora vamos mostrar a BRF. A BRF, que é a maior empresa no Brasil nesse segmento, ela teve nos últimos 30 dias os valores das ações com desempenho que não foi muito bom. Observe aqui que nós temos aqui no quadro Agroações de hoje, mostrando que as ações da BRF no dia 28 de dezembro estavam em R$ 47,66, aí oscilou bastante na casa de R$ 45. No dia 9 de janeiro estava em R$ 45,70, no dia 19 caiu para R$ 45,28, e no dia 24 chegou a R$ 46,92 e nesta última sexta-feira estava em R$ 45,29 o valor da ação da BRF, que é a empresa mais importante em relação ao que se produz e também se exporta de carne de frango no país. Destaque agora fica por conta do que acontece nesse momento com as ações da BRF. Vamos aos destaques então ao vivo para a Bolsa de São Paulo, onde temos nova queda para as ações da empresa. Queda agora de 1,54%, vem negociada a R$ 44,59 o valor da ação da BRF, negociada sobre a sigla BRF-S3. Mesmo a expectativa de uma exportação maior não vai sendo suficiente para erguer um pouco, tirar da queda dos valores da ação desta empresa. A União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única, divulgou na manhã desta segunda-feira os dados atualizados a respeito da moagem da cana na região centro-sul do país no acumulado da safra. Os números mostram o seguinte, que do dia 1º de abril do ano passado até o dia 15 de janeiro deste ano, 593 milhões de toneladas de cana-de-açúcar já foram processadas. Foram produzidas, a partir dessa matéria-prima, 35 milhões de toneladas de açúcar e 25 bilhões de litros de etanol.
Os números continuam mostrando uma tendência invertida em relação ao mix de produção dos derivados da cana-de-açúcar no Brasil nesta temporada em relação ao visto nas safras anteriores. Na comparação com o ciclo 15-16, a gente nota que a produção de açúcar aumenta e a de etanol diminui. Veja que até o momento, em relação à safra 15-16, até essa época do ano, o Brasil produziu 30 milhões e meio de toneladas de açúcar. Já em relação à safra atual 16-17, foram 35 milhões, como você já viu, portanto, uma variação positiva de 15,7%. Já a produção de etanol caiu 7,6% no acumulado das duas safras. Até a data 15 de janeiro de 2016, o Brasil havia produzido 27 bilhões de litros do biocombustível. Já na safra atual, foram 25 bilhões de litros, portanto, indicando essa redução, mais cana sendo destinada à fabricação do açúcar em relação à do etanol. Esta safra de cana não deve alcançar o volume total de moagem do que foi estimado pela Única no início da temporada. A expectativa era de que a região centro-sul do país moesse entre 605 a 630 milhões de toneladas. Mas os números atuais indicam, portanto, que até o momento foram moídas 593 milhões de toneladas, restando apenas 2 meses e meio para encerrar a safra, que encerra oficialmente no dia 31 de março. Com isso, seriam precisos moer ainda 12 milhões de toneladas de cana, fato que não deve acontecer devido à pouca cana que ainda resta nos campos. A gente fala agora a respeito dos valores dos derivados da cana aqui no Brasil, começando pelo açúcar. Olha, o preço do açúcar subiu muito no ano passado, foi isso, inclusive, que motivou essa maior destinação da matéria-prima à fabricação do adoçante. O preço da saca de 50 quilos do açúcar cristal chegou a alcançar os R$100. Nos últimos meses, no entanto, o valor tem recuado diante da queda do açúcar no mercado internacional. Com isso, os valores aqui no Brasil também vêm em queda e os negócios estão limitados, de acordo com o CPEA. A gente acompanha na tela agora como que o mercado paulista vem negociando o açúcar nos últimos dias. Veja os valores em queda na semana passada, registrando uma leve recuperação na sexta-feira. Na última sexta, 27 de janeiro, o valor da saca de 50 quilos em Santos ficou cotada a R$ 85,74. Foi uma redução no dia, foi uma leve alta no dia de 0,20%, mas que no acumulado deste mês de janeiro não ajuda a recuperar muito a perda, que já soma agora 5% de desvalorização na comparação com o fechamento do ano passado. Por aqui a Agricultura BR mostra como é que vem as referências de negócios para o açúcar na Bolsa de Nova York. Confira conosco então como é que vem os negócios, posições que vão sendo negociadas. É importante lembrar que há uma certa influência, principalmente em relação à Índia. Índia que é o maior consumidor de açúcar do mundo e que tem problemas no principal estado produtor de lá, a principal província produtora de açúcar da Índia. Tem problemas com isso, a redução em relação à sua produção e com isso tem ajudado a manter os valores do açúcar mais elevados no cenário internacional. Temos aqui hoje os valores em recuo, mas nada que tire esse piso de 20 centes de dólar por libra-peso. Posição de março vem com 20 centes mais 17 por libra-peso agora, com queda de 0,78%. Maio perde 0,58%, vem a 20 centes mais 24 por libra-peso. A posição de julho vem pouco abaixo de 20 centes, a 19 centes de dólar mais 97 a libra-peso, queda de 0,64%, enquanto outubro perde 0,70% a 19 centes mais 82 por libra-peso. Já já a gente fala como estão os preços do etanol aqui no Brasil. Por enquanto, vamos falar sobre clima e na região norte do país, que também é produtora de cana-de-açúcar. Por lá, as chuvas têm persistido, o que acaba ajudando nos trabalhos de campo na lavoura que está em desenvolvimento, como é o caso da soja. Isso acontece com bastante eficácia no estado do Tocantins. Quem fala a respeito do clima para a gente sobre o norte do Brasil é a Graziela Gonçalves. Bom, como ainda vemos aqui nas imagens de satélite, as nuvens ainda seguem carregadas em grande parte do país. Os ventos em altitude acabam espalhando essa umidade, favorecendo então as pancadas de chuva que voltaram a ganhar intensidade também sobre o estado do Tocantins, melhorando bastante as condições do solo e, consequentemente, das lavouras de soja. Agora, a expectativa é que durante essa terça-feira a chuva ainda continue em grande parte da região. Não se descarta mais uma vez o
risco para algum temporal, mesmo que mais isolado, e as temperaturas durante a tarde ainda mantêm a sensação de abafamento. A máxima deve chegar aos 34 graus em Palmas, no Tocantins, mas em Manaus a máxima será de apenas 29. Agora a expectativa ao longo dos próximos dias ainda será de chuvas mais constantes em grande parte aí dos estados. Os acumulados no estado do Tocantins ainda podem chegar aos 30 milímetros, o que mantém as boas condições do solo. Agora ainda deve chover de maneira mais volumosa, principalmente no Amazonas e divisa com o Pará, com acumulados que podem até passar dos 70 milímetros. Para o próximo período ainda teremos previsão de chuva para a maior parte da região e ela até volta a ficar um pouco mais isolada, principalmente no norte do estado do Pará. No norte do estado do Tocantins, acumulados em torno dos 15 milímetros e já ao sul, esse acumulado ainda segue em torno dos 30. Eu volto com vocês no estúdio. Por aqui a gente fala agora sobre os valores do etanol no país. O preço do biocombustível tem caído nas últimas semanas no Brasil porque ele vem perdendo competitividade em relação ao concorrente, a gasolina. Essa menor demanda pelo etanol tem pressionado as cotações. No caso do etanol hidratado, que é aquele que tem de 4 a 5% de água na sua composição e abastece diretamente o tanque dos automóveis, essa semana que passou foi a 7ª de queda seguida. Vamos acompanhar na tela então o que mostra o indicador do CPEA em relação ao etanol hidratado. Semana que passou, portanto, encerrou com o valor do litro em São Paulo a R$ 1,77. Foi mais uma semana de baixa, a queda na semana foi superior a 2%. A gente pode pedir para o pessoal da produção mudar a tela para a gente para o etanol anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina. Por lá também foi registrada uma semana de baixa, foi a 3ª seguida no caso do anidro. No acumulado, portanto, da semana passada, o anidro perdeu 2,48%. O valor do litro no estado de São Paulo fechou a semana a R$ 1,96. No próximo bloco, a gente fala sobre a ameaça de importação de café conilon de outros países aqui pelo Brasil. E você vai ver o que o setor produtivo tem a dizer sobre esse assunto. Aproveite para participar desse tema, mande sua opinião, seu posicionamento nas nossas mídias sociais, no Twitter, no Facebook e pelo WhatsApp. O número é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Contra vermes, carrapatos, vermes, moscas dos chifres, Fluatac Duo, o indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Uma associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluatac Duo, agora também em galão de 5 litros. Um novo ano. Uma empresa cada vez mais funcional.
superando as expectativas com trabalho sério, transparente e estratégico. A Conect Leilões convida você, criador, para conectar-se à nova e eficiente forma de fazer bons negócios. Junte-se a nós. www.conectleilões.com.br. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Estamos de volta com a Agricultura BR, com informações para o mercado do café. A gente começa falando sobre a variedade arábica aqui no Brasil, que nos últimos dias tem tido poucos negócios. Esses poucos negócios acontecem devido a uma possível oferta restrita da variedade aqui no país. O mercado está com temores em relação à safra de 2017, que é esperada para ser em um volume menor, e também aos estoques justos do país. Essa situação limita os negócios no Brasil. Apesar dos poucos negócios, aquele café que é vendido tem feito o valor subir. O preço pago pela saca de 60 quilos da variedade já subiu quase 10% no estado de São Paulo no acumulado deste mês de janeiro. A gente acompanha agora o que mostra o CPEA em relação aos valores. Veja que na última semana, dia 27, o preço da saca fechava R$ 532,73, recuperando a perda anotada na quinta, dia 26. No acumulado deste mês de janeiro, os valores já subiram mais de 9%. A alta também acontece devido à alta que se vê para o café negociado na Bolsa de Nova York e também a queda do dólar frente ao real, que acaba compensando os valores mais altos. O maior estado produtor de café arábica aqui do Brasil é o estado de Minas Gerais e por lá o clima tem colaborado para o bom desenvolvimento dessa safra. Quem fala sobre o clima para lá, para a gente, é a Graziela Gonçalves. Os canais de umidade favoreceram bastante as chuvas que ganharam força sobre grande parte da região sudeste. Inclusive, vemos que no sul do estado de Minas Gerais, o solo ainda segue bem umedecido, o que favorece bastante o desenvolvimento dos cafezais. Também temos boas condições de solo em grande parte do estado de São Paulo e, infelizmente, o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo ainda seguem aí com o solo mais seco. Agora, a expectativa durante essa terça-feira é que a chuva ainda retorne para grande parte do estado de São Paulo, também sul de Minas, e nessas áreas a chuva segue ainda muito mal distribuída e variando aí com períodos de abertura de sol. A temperatura durante a tarde ainda segue mais amena sobre essa região e só deve subir mais, principalmente no norte de Minas e no Espírito Santo, com máxima que passa aí dos 30 graus. Agora, a expectativa para os próximos dias é que aos poucos essa chuva volte aí a se espalhar por grande parte da região. Teremos ainda chuvas bem significativas no sul de Minas, com acumulados que chegam até os 70 milímetros, o que mantém então as boas condições aí para o desenvolvimento do café. E no estado do Espírito Santo também já está começando a chover um pouco mais para melhorar essa qualidade do solo. Teremos acumulados aí em torno dos 30 milímetros e até 70 no extremo sul do estado. Já para o próximo período, a expectativa é que essa chuva por lá ganhe ainda mais intensidade. Acumulados que entre norte de Minas e Espírito Santo podem chegar até os 100 milímetros, o que vai conseguir aí trazer ótimas condições para essa melhoria da umidade do solo. Agora, no sul do estado de Minas e aqui também na divisa com o estado de São Paulo, esse acumulado vai variar dos 15 aos 30 milímetros, mas que mesmo assim a umidade do solo ainda segue elevada por lá. Eu volto com vocês no estúdio. Tá aí a situação para as áreas produtoras de café, em especial café arábica em Minas Gerais, está tendo uma boa situação climática para Minas, mesmo com um ano de bienalidade negativa. Vamos ver agora como é que vem as referências dos negócios para o café arábica em Nova York, a principal referência para os negócios aqui no Brasil. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, como a Juliana destacava, é o maior produtor individual do mundo também dessa variedade. Trazemos aqui o café em Nova York, hoje
com um recuo forte. Essa queda ela reflete-se diretamente nos preços praticados no Brasil, no mercado interno, ainda mais num dia como hoje, que o dólar já estava a 3,12 hoje. Então, hoje temos uma situação de queda nos valores reais para o café no Brasil. Posição de março vem a $1,50 a libra-peso, a queda de 1,57%. Maio, $1,52 mais 65 a libra-peso, recuo de 1,45%. Julho, 1,33% a $1,55 mais 10 a libra-peso. E setembro, $1,57 mais 40 por libra-peso, recuo de 1,28%. Aqui o mercado reage um pouco também em relação a essa boa situação que há para o desenvolvimento do café arábica no Brasil. O clima vai ajudando, deram uma pressão negativa. Em compensação, o mercado bem travado, como a Juliana destacava no começo desse bloco. Vamos agora aos preços do café Conilon aqui no Brasil, que vem em queda no acumulado deste mês de janeiro. Isso acontece devido às expectativas em relação à importação do grão de outros países para atender a atual demanda nacional, que se diz prejudicada pela quebra de safra no Espírito Santo por conta da seca. A última semana foi também de desvalorização, o mercado vem oscilando, mas ainda assim com tendência de baixa. A semana encerrava com o valor da saca de 60 quilos no estado do Espírito Santo a R$ 482,07. No acumulado do mês, a baixa já chega a 2,24%. Em entrevista concedida nos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa de São Paulo, o presidente dos sindicatos produtores de café e leite do país, o Armando Mattielli, mostrou toda a sua indignação em relação à possibilidade do Brasil importar café Conilon de outros países. Aliás, situação que tem que ter realmente uma posição firme em relação a esses fatores. Ele conversou com o nosso colega Walter Pulga Júnior e você confere agora no Agricultura BR. Nós somos totalmente contra a importação, ok? Alega-se que não tem Conilon e tem Conilon no Espírito Santo e daqui no mês de março já começa a entrar a nova safra. Para que importar café? Nós sempre fomos exportadores de café, agora vamos passar a importar. Nós temos aí 320 mil cafeicultores, temos aí 2 milhões de trabalhadores rurais envolvidos na cafeicultura. Se importar café, importa-se um tanto, emenda com a safra menor desse ano e continua mantendo os preços para o ano que vem, ou até jogando os preços para baixo. Isso vai trazer um prejuízo enorme para a nação, enorme para os produtores, para os trabalhadores rurais, para o IDH dos municípios. Então o Ministério da Agricultura tem que pensar e repensar, porque não pode importar café. Tem café suficiente. Acontece que a indústria não quer pagar e está forçando o governo a importar. Está aí o posicionamento do Armando Mattielli a respeito da possibilidade de importar café Conilon de outros países. Aliás, essa possibilidade que é vista como para a indústria aqui como uma situação para pagar menos pelo café, ela pode, além de tudo, também trazer um efeito contrário, porque a expectativa do cenário internacional é, se o Brasil entrar no mercado também comprando, os valores no cenário internacional negociados em bolsa devem subir. Óbvio que entra mais um comprador no mercado internacional. Aliás, um comprador que não tem necessidade nenhuma de compra, porque mesmo que a Conab tenha acertado no seu levantamento dos estoques, coisa que é extremamente discutida pelo Estado do Espírito Santo e também pelos produtores de todo o país, ainda assim seria o suficiente para atender a demanda brasileira até a entrada da próxima safra. De qualquer maneira, se entra mais um comprador, os preços em Londres tendem a subir. Aliás, já que eu falei de Londres, vamos saber como é que vem os negócios para o café robusta, referência para o Conilon. Nós temos aqui negócios a partir da posição de março, e a posição de março vai perdem em torno de 0,3% hoje. Posição de março vem com $2.230 por tonelada, queda de 0,35%. Maio, $2.242 a tonelada, recuo de 0,35%. E julho, $2.249 por tonelada, recuo de 0,31%. Mesmo num dia de queda como hoje, observe que café robusta segue mantendo um piso de $2.200
por tonelada. É um valor histórico para esse período do ano e mostra que os valores seguem firmes, tanto no Brasil quanto também no cenário externo. Veja no próximo bloco que o Uruguai deve reduzir a área plantada com trigo mais uma vez e como isso deve beneficiar o Brasil. Vai ver também por que podem subir os valores do trigo no país no ano de 2017. Daqui a pouco, no Agricultura BR. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Amigo produtor, agora você acompanha os melhores canais do agronegócio na Clean TV. Você tem à sua disposição, junto de uma grade completa de programação, os canais Canal do Boi e Agrocanal. E em breve terá também o Conexão BR e o novo canal. Agora a Clean TV e o SBA estão juntos. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você pode ter a Clean TV pagando apenas R$ 61,50 por mês para ter o seu conteúdo preferido. Acesse cleantv.com.br e faça a sua assinatura. Clean TV, feita para você, onde você estiver. Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa indica. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos bem cedinho, às 7 da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Pecuária forte, Brasil forte. No interior do país ecoa um grito, em alto e bom som. Seu tom pode se ouvir além das fronteiras continentais. A voz de quem produz, grave e rouca de tanto pedir uma solução para um Brasil que batalha, mas não sai do lugar. Defende uma carga tributária que massacra quem luta para prosperar. Este Brasil cansou de ser visto apenas como números que fazem o PIB crescer. Chegou a hora de fazer valer o verdadeiro valor de quem sustenta essa nação e alimenta o mundo com qualidade. A pecuária mostra a sua força e exige respeito de verdade. Real H, junto com o pecuarista. Agricultura BR de volta e agora para falar sobre trigo no cenário nacional. Aliás, um cenário muito complicado para o produtor e não é de agora. Esse cenário é complicado nos últimos anos, o preço para o trigo é ruim, ele não remunera o produtor da maneira adequada, os produtores se queixam dos altos custos, isso quando não acontece uma intempérie climática, como já ocorreu há 2 anos. Ano passado também teve uma situação parecida com essa e acaba prejudicando muito as produções do Paraná e do Rio Grande do Sul, e quem arca normalmente com esse custo quase que na sua totalidade ou na totalidade é o próprio produtor rural. Por conta disso, muitos deles estão naquele planejamento de deixar essa cultura, o que é uma estratégia interessante para conseguir melhor rentabilidade
com outras culturas. E é justamente neste ponto que pode trazer alguma melhoria para os preços no ano de 2017. Quando falamos de preço de trigo, é sempre uma situação complicada, porque esse preço ele só é bom ou só é aceitável antes da safra começar a ser cultivada. Depois que ela começa, normalmente cai e o produtor não consegue bons negócios e acaba amargando prejuízos. Então vamos mostrar algumas situações como essa, principalmente em relação a uma possível redução nas áreas de produção do Brasil neste ano. Vamos acompanhar então esses dados. Nós temos aqui a apuração que mostra o que pode acontecer em 2017. Essa questão da redução da área do trigo no Brasil, se os produtores que estão sendo questionados e que estão se posicionando em relação à cultura estiverem certos, isso daqui é dado como campeonato ganho. Deve ter uma redução da área de trigo no Brasil, com muitos produtores migrando para outras culturas. Deve haver uma elevação de preços domésticos do trigo a partir de abril, porque vai haver uma busca maior em relação ao produto, principalmente porque os estoques dos moinhos da indústria devem começar a cair. Um outro fator aqui, é a elevação dos preços do trigo na Argentina. Isso deve acontecer por conta das vendas da Argentina, não só para o Brasil, mas para outros países, e daqui a pouco a Juliana explica um pouco do que deve acontecer por lá. Os Estados Unidos devem reduzir a sua área de plantio de trigo aqui em 1 milhão de acres para os norte-americanos. Esta é a situação esperada para a temporada 17 e 18. Da mesma maneira que se espera, por exemplo, que haja uma redução na área de milho e um aumento na área de soja, se espera uma redução também na área de trigo, que não é pouca. Trigo não tem sido um bom negócio também para os produtores norte-americanos. Deve ter também aqui 1 milhão e 200 mil toneladas a menos na estimativa de produção de trigo lá na Europa. Esses são alguns dos fatores que devem acabar atingindo a produção brasileira durante o ano de 2017. Números, situações que podem fazer com que o trigo melhore o valor pago ao produtor. Talvez traga uma rentabilidade maior, mas não aquela esperada para quem se planejou, produziu, tinha um preço e de repente viu esse preço cair bastante por conta da produção, por exemplo, da Argentina, que é o maior fornecedor de trigo para o Brasil, e principalmente as pressões de mercado em relação à indústria e os moinhos brasileiros. Este ano de 2017 começou com novas baixas para o trigo negociado na região sul do país. Os valores do cereal vêm em queda já há meses seguidos. Se a gente lembrar bem, em meados do ano passado, o preço da tonelada estava em torno de R$ 800, R$ 900. Hoje em dia já está perto dos R$ 500 no estado gaúcho e nos 600 no estado do Paraná. A gente acompanha agora como que o CPEA vem apurando os valores em ambos estes estados. No Rio Grande do Sul, apesar da alta, pouquinho mais elevada na quarta-feira da semana passada, dia 25, os valores voltaram a recuar. A Conab tem realizado leilões para ajudar a comercialização do cereal. Sempre quando o leilão é realizado, o Rio Grande do Sul reage bem, mas nos dias seguintes o preço volta a cair. A semana passada, portanto, encerrou com o valor do cereal por lá abaixo da marca dos R$ 500. Tonelada do trigo brando no estado gaúcho fechou, portanto, a sexta a R$ 498,35. Queda acumulada do mês chega a quase 2%. No estado do Paraná, a baixa também acontece, ela é ainda superior no acumulado deste ano de 2017. Chega a quase 2,5% de desvalorização. O mercado oscila e ainda assim tem negócios em baixa. A semana fechou a R$ 611,08 no Paraná para a tonelada do trigo pão ou melhorador. Olha, agora uma notícia internacional sobre o mercado do trigo que pode, de certa forma, beneficiar o Brasil. O Uruguai deve reduzir nesta safra a área destinada ao cereal. A expectativa é de que o espaço destinado à cultura caia 30% na comparação com o que eles produziram na temporada passada. Se este volume for confirmado, vai ser a menor área das últimas de várias temporadas, desde a safra 2006-2007, portanto, a menor área em 10 temporadas. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca do Uruguai, a safra deve contar com 222 mil hectares plantados com trigo. Redução, portanto, de 30% frente à safra anterior e a menor área desde a temporada 6-7. Essa é a quinta redução seguida, ciclo após ciclo,
que o Uruguai tem feito com a área destinada ao trigo. Ora, o Uruguai não é um grande produtor do cereal, mas o que ele compra da Argentina pode sim acabar mexendo com os mercados, em especial aqui no Brasil. O Uruguai, tudo que ele produz, ele consome e acaba comprando um pouco mais do trigo argentino para atender a sua atual demanda. Com uma produção ainda menor do que ele já tem, ele deve, por sua vez, aumentar as suas compras do país vizinho, Argentina. Isso pode fazer, portanto, com que os preços se sustentem por lá e aqui no Brasil o reflexo seja o mesmo. Os valores do cereal podem ser sustentados por essa produção mais baixa no Uruguai. Tomara que seja assim, porque é o que aguarda o produtor do Brasil de trigo, que vê os preços realmente não remunerarem pelo investimento feito na safra. Por falar em trigo, vamos saber agora como é que vem a operação internacional, portanto, as referências da Bolsa de Chicago. Olha como os preços do trigo vêm pressionados em qualquer lugar do mundo. Posição de março perde 1,24%, vem a 4 dólares 15 centes o bushel. Maio vem a 4 dólares e 29 centes o bushel, recuo de 1,26%. Julho com queda de 1,33%, vem a 4 dólares 43 centes por bushel, enquanto setembro perde 1,29%, vem a 4 dólares 58 centes por bushel. Assim temos os negócios com trigo na Bolsa de Chicago em forte queda nesta segunda-feira. E no próximo bloco você acompanha como fica a previsão do tempo para o estado do Mato Grosso, que tem recebido chuvas em excesso nessa fase crucial de colheita da soja. Vai saber também como é que vem a situação de colheita em vários estados brasileiros daqui a pouco no Agricultura BR. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, a aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões.
E o estado do Mato Grosso é o mais avançado na colheita de soja no Brasil. De acordo com consultorias privadas, há uma variação entre 12,4% até 16% em relação à colheita do Mato Grosso até a última semana. Independente da situação, Mato Grosso vem na frente na colheita e vem enfrentando problemas com as chuvas. As chuvas vêm bastante fortes em algumas regiões do estado, o que acaba paralisando as atividades de campo e ainda trazem condições para a proliferação de fungos nas áreas de produção. Quem fala sobre como que fica a previsão do tempo no Mato Grosso e também em outras regiões que estão colhendo soja no Brasil é Graziela Gonçalves. Se por um lado a chuva que cai sobre a região centro-oeste, principalmente no estado do Mato Grosso, como vemos aqui nas imagens de satélite, favoreceu aí o desenvolvimento da soja, agora a persistência dela está atrapalhando na colheita. Vemos aqui um solo ainda bem saturado no estado do Mato Grosso, também grande parte do estado de Goiás, e a expectativa é que nessa terça-feira a chuva ainda continue por lá. Ela até pode ganhar um pouquinho mais de intensidade também nessas áreas mais ao norte do Mato Grosso do Sul, mas a chuva ainda segue trazendo algumas paralisações momentâneas na colheita da soja no estado do Mato Grosso. Inclusive, a temperatura durante a tarde por lá nem deve subir tanto por conta do excesso de nuvens carregadas. Temperaturas ainda mais amenas, inclusive para grande parte da região, salvo pelo oeste do Mato Grosso do Sul, que ainda tem temperaturas mais altas. Agora, a expectativa para os próximos dias é que essa chuva não cesse. Ela não será completamente generalizada, mas ainda vem com altos volumes, o que pode atrapalhar bastante na colheita da soja e também ajuda no desenvolvimento dos fungos por conta desse excesso de umidade. Para o próximo período, a expectativa também será de chuva e essa chuva ainda persiste. Já não será tão volumosa, mas os acumulados ainda seguem em torno dos 50 milímetros no extremo norte e também leste do estado do Mato Grosso. Eu volto com vocês no estúdio. O estado do Paraná deu início aos trabalhos de colheita da soja na semana passada. E ao contrário de outros grandes estados produtores, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o ritmo no Paraná está bem lento, está mais atrasado em relação à safra passada. Isso acontece porque o estado recebeu um clima frio e tempo seco logo na fase inicial do plantio da oleaginosa, que acabou resultando em um alongamento do ciclo. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, da Secretaria de Agricultura do Paraná, a área plantada até o momento, a área colhida alcança 1% do total plantado. Isso indica uma redução, um forte atraso em relação ao ritmo visto na safra passada. Até essa época do ano, na safra passada, a área colhida chegava a 7%. Bom, a gente estava vendo os preços aqui, os valores do cereal da oleaginosa vem em baixa no estado paranaense. De acordo com o DERAL, a queda no acumulado do ano chega a 8%. A gente relembra os valores pagos em janeiro do ano passado e os preços atuais. Enquanto em janeiro de 2016, o valor médio da saca no estado era de R$ 70,82. Neste mês, por enquanto, a média tem sido de R$ 65,45. Olha, ainda falando em relação à safra da soja no Paraná, apesar do atraso na colheita, ainda assim a expectativa é de uma boa produção, que pode girar em torno de 18.300.000 toneladas. De acordo com as instituições privadas, o valor médio da saca de 60 quilos do Paraná no estado inteiro é um pouco mais elevado que esse. E mais do que isso, nos últimos 15 dias, não houve variação para o preço praticado no estado. Vamos aos números então. Nós temos aqui 15 dias de preços médios no estado do Paraná. No dia 16 de janeiro era o valor de R$ 72,50 e no dia 19 chegou ao pico de preços para esse intervalo analisado. Chegou a R$ 75 a saca. No dia 24 caiu para R$ 73. No dia 27, na sexta-feira passada, recuou a R$ 72,50 e mantém nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, o valor de R$ 72,50, portanto, sem variação para os valores, preços para a soja no estado do Paraná nos últimos 15 dias. Já no Rio Grande do Sul, o valor pago pela saca da soja hoje está mais baixo em relação a 2 semanas atrás. É o que a gente acompanha agora neste gráfico. Veja comigo o valor médio pago pela saca no estado.
No dia 16 de janeiro, o valor estava em R$ 74,00. No dia 19, subia para R$ 75,50, voltando a recuar na semana passada. Terça-feira, dia 24, o valor estava em R$ 73,50. O patamar se mantém até esta semana, até dia 30, essa segunda-feira, registrando, portanto, queda de 0,67% em 15 dias, o equivalente a 50 centavos a menos por cada saca negociada. A gente segue vendo os valores pagos pela soja no Brasil e agora com destaque para o estado de Goiás. Nessas últimas 2 semanas, o produtor tem recebido mais pela saca negociada. Vamos acompanhar então os valores pagos por lá nos últimos 15 dias. No dia 16 de janeiro, o preço médio estadual era de R$ 67,00. No dia 19, vinha para o maior valor do mês, a R$ 71,00 a saca. Dia 24 caía para 70, no dia 27, sexta-feira passada, vinha ainda mais para baixo para R$ 69,00 a saca, permanecendo assim no início desta semana. Apesar do recuo, ainda assim, na comparação com 2 semanas, os valores estão em alta de 2,98%. No Mato Grosso do Sul, a movimentação é de queda de 2,98% para o mesmo período analisado. É o que nós vamos conferir agora, valores médios no Mato Grosso do Sul mostrando recuo. No dia 16 de janeiro, o valor de R$ 67,00 era identificado. No dia 19, ele subia para R$ 68,50 por saca de 60 quilos. Depois disso, caiu. No dia 24, caiu para R$ 65,50. Na última sexta-feira, dia 27, recuou a R$ 65,00 e mantém nessa segunda-feira, dia 30, R$ 65,00, queda de 2,98%, ressentindo também o recuo do dólar no Brasil. No Mato Grosso, a história é a mesma, o valor da saca vem caindo nessas últimas 2 semanas. Queda chega próxima a 2%, é equivalente a R$ 1,75. Vamos aos números então. Por lá, no dia 16 de janeiro, o valor médio da saca estava em R$ 63,50. No dia 19, assim como aconteceu em outros estados, o preço subiu, veio para R$ 65,25. Na semana passada, voltou a cair. Na terça-feira, dia 24, o valor médio era de R$ 63,50. A semana fechava na sexta, dia 27, a R$ 62,25 e abre essa semana também no mesmo valor. No acumulado de 15 dias, portanto, o preço da soja no Mato Grosso caiu quase 2%. Soja que vem com muita movimentação no mercado, pressão negativa. Os elementos hoje que acabam influenciando o mercado com a soja passam por uma certa tranquilidade com a Argentina. Entretanto, hoje ainda a Graziela Gonçalves trouxe mais uma informação mostrando que deve chover forte nas áreas de produção mais uma vez. Isso deve comprometer um pouco o que acontece com a produção da oleaginosa por lá. Lembrando que lá são 700 mil hectares comprometidos, dos quais 400 mil, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, foram perdidos e os outros 300 mil hectares podem ter algum nível de recuperação. Entretanto, o mercado hoje está aí de olho mesmo no que acontece em relação à América do Sul, principalmente Brasil, que vai mostrando bom resultado de colheita, e também as decisões do Donald Trump, que acabam influenciando os negócios no mundo todo. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago. Vinha perdendo bastante no começo dessa edição e a queda ela se amplia. Posição de março agora perde 2,23%, vem a $10,25 o bushel. Março vem a $10,35 o bushel, com queda de 2,21%. Já julho vem com $10,42 o bushel, queda de 2,13%. Portanto, queda forte para a soja em Chicago hoje, neste momento perdendo mais de 2% as posições de mais curto prazo.
O dólar comercial abriu a semana no Brasil em queda expressiva, aliás, chegava no início desta edição a R$ 3,12. O fim da semana passada também foi de baixa, com o valor da moeda norte-americana fechando na menor cotação dos últimos 3 meses aqui no país. Vamos saber se o dólar continua caindo com força assim aqui no Brasil. A queda continua, ela é de 0,91% no momento, com a moeda sendo cotada a R$ 3,12 mais 4. Até o fim do dia de hoje, você acompanha com a gente no Agricultura BR o fechamento da moeda norte-americana, como que o dólar vai se comportar ao longo do dia aqui no país e por todo o mundo. Bom, esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Nos vemos novamente depois, na terceira edição, às 17h20. Até lá!